Hallelujah. Então vocês veem agora aqui que as duas testemunhas de Apocalipse 11, eles têm uma missão. Dentro deste contexto de Apocalipse 12, eles têm a missão de defender Israel. Então nós vamos ver daqui a pouco, porque Deus os coloca sobre eles certos poderes. Deus investe sobre eles alguns poderes para poder cumprir esta missão. Então nós vamos ver agora a missão e o dever. Apocalipse capítulo 13, depois iremos ao 11. Vamos olhar a missão das testemunhas novamente e ver que marcas eles têm que ter. Para que quando você os ver, você vai dizer: este tem que ser ele, este tem que ser eles. So we are going through Revelation 12, and then we're going to Revelation 13. Then we can come now to Revelation 11, which defines them, and then we'll see if they are around or not. Nós passamos por Apocalipse 12, vamos agora a Apocalipse 13, depois Apocalipse 11, para ver se eles estão de fato já na terra. Aleluia! So Revelation 13, beloved. Então Apocalipse 13, povo amado, e ele diz o seguinte: o título diz: a besta que sobe do mar. Deixe-me dar as 3 visões, então depois eu vou descrever. Vocês me ouviram falar na rádio, dando as seguintes visões e profecias de Deus. Eu vou começar pela primeira. O Senhor me trouxe a areia da praia do mar. E eu até posso ver agora aquela areia branca. E eu fiquei de pé lá. Então eu vi o dragão vindo. E quando o dragão veio, ele também ficou de pé na areia do mar, ao meu lado. E ele estava de frente, olhando para o mar. E ele chamou para fora uma besta, uma fera. E aquela besta saiu muito perto de mim, quase 1 metro. E quando ele saiu, eu vi que ele tinha muitas cabeças. Eu tentei descrever para as pessoas que ele tinha muitas cabeças. E uma delas é a cabeça de leão. A cabeça de leão. Mas eu vi uma outra cabeça que tem um bico comprido, que tem uma face mais comprida, com dentes muito afiados, e ele tem uma coroa. Ele tem muitas coroas. Mas lembre-se que é o dragão que chama eles para fora do mar. Então, quando ele vem, então eu vejo subindo até um altar, o altar. Porque eu pensei que o Senhor fosse me levar a lutar com ele bem aqui na areia. Porque eu queria.
to attack him now. I thought when he's just arrived, I need to strike him. We need to fight. Porque o Senhor colocou em mim que eu devia atacá-lo. Então eu queria atacá-lo imediatamente. Mas The Lord did not allow me, restrained me until he climbed to what is an altar wide like this. Mas o Senhor não me permitiu atacá-lo antes que ele subisse estes degraus até um altar. Very close, almost 1 foot or so and a half from Então, neste altar, o Senhor me põe muito perto, talvez 1,5 metro, 2 metros de mim. a weapon appeared in my Então, uma arma apareceu na minha mão. So the Lord set me up against him. Então, o Senhor me colocou contra ele. Then a titanic clash ensued. Então, um golpe titânico aconteceu. E eu me lembro, I struck him e eu o golpeei na cabeça, very severe. muito severamente. And then he was fighting back and I was striking and it was a situation. Então ele tentou lutar e revidar, então houve uma situação. People were running away. E as pessoas começaram a fugir. Upset, E a terra sacudiu. titanic. Titânico. That's why I said, let's go through the duty. Então é por isso que eu disse, vamos passar pela missão Let's see if we can identify them. e ver se nós podemos identificá-lo. Walk on the earth. Se eles já estão andando na terra ou não. Because I really wanted to finish him. Porque eu realmente queria acabar com ele. But again, I wake up, he is not yet finished. Mas eu acordei e ele não estava ainda liquidado. I wish he allowed me to kill him. Então eu fiquei pensando, eu gostaria, eu tive um sentimento de que o Senhor tivesse me deixado acabar com ele. And so that is one beast that comes out of this. Então esta é uma besta que sai do mar. And then another time again, I came on radio. You had all these visions. Então num outro tempo eu fui na rádio, vocês ouviram todas essas visões. Another beast appeared from the night. Então uma outra besta apareceu da terra. And the Lord again set me up against E novamente o Senhor me colocou contra ela. the titanic. E houve um confronto titânico, um confronto fortíssimo. I was on radio 2 days, is it 3, 4 E recentemente, 4 dias atrás, on radio ago when I talked about the two beasts? mais ou menos 4 dias atrás eu falei, Was it 2 or 3 days ago? 4 days ago. 4 dias atrás, And what happened is this. o que aconteceu foi isto. Eles sabiam que eu viria e daria esta mensagem aqui. Então, He presents the two beasts. ele apresenta as duas bestas. Amazing they walk together. E é surpreendente que elas andam juntos. Slightly in front, one is back. Uma está um pouco na frente, a outra mais atrás. And so he takes me and challenges me. He presents me. Normally he presents me to the beast. Então o Senhor me pega e me desafia e normalmente me apresenta a estas bestas. kwa hao wanyama To have a Para ter um confronto. But what amazes me Mas o que me surpreende is that the first one passes. é que a primeira besta passa. It's actually the second one that is able to attack. Na verdade, a segunda, They go together. elas andam juntas. Second one. Because I thought I was going to clash with the first one. But the first one passes. It's the second one that actually turns and does opens the teeth and a fight ensues. Quando eu vejo as duas vindo, eu pensei que eu ia lutar com a primeira, mas na verdade é com a segunda. A segunda abre os dentes e me ataca. And soon I'm going to read the Bible so you can understand why the second one is the first to attack. Então eu vou ler na Bíblia daqui a pouco para você entender por que é a segunda que ataca. É a primeira que vai me atacar. Last one, which is a vision I've shared on radio probably twice or thrice. The same one repeated. Então tem uma outra visão que eu já falei 2 ou 3 vezes. É a mesma visão repetida. kwa redio. Na nyinyi nyote mmesikiza Nyinyi nyote mmesikiza dunia nzima dunia nzima, kila kiumbe. kila kiumbe. Hallelujah. Aleluia. Então, Hivyo This other one is this. Look at this. And I've been on radio, you know what this vision. esta outra é assim, eu já fui na rádio e apresentei esta visão. Beast comes. A besta vem, Many heads. muitas cabeças, What is conspicuous is the lion head. mas a cabeça que mais se destaca é a cabeça de leão. God brings him up to almost 1 meter from me. E quando o Senhor atrás, quase a 1 metro de mim, Goes down on his knees.
Então ele se dobra nos joelhos assim. Then a woman appears. Alafu Então aparece uma mulher. A woman appears. Então aparece uma mulher Climbs on the beast. Now I understood why the beast went down on his knees. e ela sobe na besta. Então eu entendi por que ela se abaixou. The woman may mount him. Ele abaixou para que a mulher montasse nele. Então eu vi Scarlet and so forth, a mulher estava vestida de escarlate e assim por diante. To another place where I see that woman again. Então o Senhor me leva a outro lugar onde eu vejo aquela mulher novamente. Hotel. It's a top hotel. Então ela estava em um hotel, é um hotel de nível. As if the bar area, I see the entrance and the bar area, and I see her drinking with some top people. They look like leaders of countries or whatever. She's drinking with them and she's dressed very, very nude. Então neste hotel, eu vejo o bar do hotel e eu vejo esta mulher vestindo roupas muito curtas, quase nua. E ela está falando com alguns líderes importantes. Some roasted barbecue water. So I see the scenery there, the bar, and then I'm aware that they have rented presidential suites. E eu posso ver que eles estão comendo carne, eles estão conversando e eles tinham alugado uma suíte presidencial. Kile chumba, kile chumba cha kifahari. cha kifahari. So I get to know all this. And then Então eu sabia tudo isso. she's taken up there. She goes with the men up there. Então eu vejo que ela leva aqueles homens lá em cima, naquela suíte presidencial. Então aquelas são 3 bestas que são apresentadas, certo? Beast, the one that comes from the sea. A primeira é a que sobe do mar. The seashore, the sand. Lembra? A praia do mar até a areia. The second beast comes from the earth. A segunda besta sobe da terra. Beast now that I've talked about has a woman walking with him. E a terceira besta, eu disse agora, é aquela que tem uma mulher que montou nela. Ei, 2 beasts. 2 bestas. But at one point, the woman has mounted one. Mas em um ponto, a mulher montou em uma delas. Now read Revelation 13, then I'll explain to you these things. Posso agora ler Apocalipse 13, então eu vou explicar isso. Kama hamutaki nisome. Nasema hapana, hatutaki mambo ya mnyama hapa, usisome. Because the silence also answers me. You know, there is an answer from silence. Sim, este silêncio já está me respondendo. O silêncio está respondendo. Podemos ler então? Out of the sea. Ele diz, a besta que sobe do mar. Apocalipse 13. And I saw a beast coming out of the sea, Ele diz, e vi uma besta que saía do mar, 10 horns and 7 heads, tinha 10 chifres e 7 cabeças, crowns on his horn. com 10 coroas nos chifres, Had a blasphemous name. e em cada uma das cabeças um nome de blasfêmia. 2. Beast I saw resembled a leopard, A besta que vi era semelhante a um leopardo, feet like those of a bear, mas tinha pés como os de urso, and the mouth like that of a lion. e a boca como de leão. So, in that description already, Então, já nesta descrição, Excellency, the governor of Kericho, a sua excelência, o governador de Querício, people from the nations assembled here, e todos os povos das nações reunidos aqui, Pedro here from South Africa, meu filho da África do Sul, from that description, a partir desta descrição, so much information, você tem tanta informação that beast, a respeito desta besta. whoever will encounter will attack him about the role of one of the witnesses or 2. E todo aquele que atacá-lo, que é o papel de uma ou as 2 testemunhas, porque ele está dizendo He comes out que ele vem out of the sea, do mar, and then he looks like a leopard. então ele parece com um leopardo. He is a leopard. E quando ele é um Then leopardo, he says, então ele the diz, head is a lion, mas a cabeça é leão, yet the feet mas os pés are those of a bear. são de urso. He takes the 3 most
vicious animals, Ele junta os 3 animais mais ferozes, zaidi. the most vicious of all, os mais ferozes de todos. and then he combines in one creature. Então ele combina essas 3 feras em uma criatura só. Hey! About his viciousness, his bloodiness, his ferocity. He's wild. He has no rules. He will destroy. He will devour. Ele está falando da ferocidade. Eles são sanguinários, selvagens, ferozes, não têm regras. Eles vão destruir, eles vão devorar. He's saying, Ele está dizendo, the leopard you know. Ni kama ele é como o leopardo, e vocês conhecem o leopardo. There are no rules. E quando você sabe que quando o leopardo ataca, não tem regra. Ele rasga, ele rasga, wakati mwingine ele rasga, ele destrói e ele come. The head with closed and open. There are no rules. Vicious, bloody. kugonga Eles não têm regras, eles abrem a cabeça, eles são ferozes, não têm regras. Bloody, murderers, no rules, wild. Ferozes, sanguinários, não têm regras. The leopard. O leopardo. And then he says, E então ele diz, that leopard, you know, leopards are feared in the jungle. os leopardos, vocês sabem que eles são temidos na selva. Now, again, he has a head like a lion. Então ele também tem uma cabeça como de leão. And yet you know what lions are. E vocês sabem quem são os leões. Vicious, Quão ferozes, ferocious, ferozes, sanguinários, assassinos, destructive. destruidores. Animals run away from them. Todos os animais fogem do leão. They even say the king of the jungle. Eles o chamam de o rei da selva, o leão. If a leopard fools around, he can eat it for lunch. Até mesmo o leopardo, se brincar com ele, ele come para o almoço. chakula cha mchana. Ah, The lion. o leão. Simba He now combines the ferocious, bloody, violent nature of the lion on top of the leopard. Ele agora acrescenta a natureza feroz e sanguinária do leão ao leopardo. And then alafu Então, he takes the claws, the feet of a bear. então ele pega os pés do urso. You know how vicious and unbelievably wild and bloody the bear is. Vocês sabem quão feroz, selvagem e violento é o urso. O urso é mau. Bad, real bad. For him, when he eats, he even eats the bone. Ele é muito mau. Quando ele come até os ossos. So the Lord takes those 3 characters and puts in one to describe how vicious, how ferocious, how murderous, how violent, how bloody, how wild this beast is. Então o Senhor pega estas 3 feras e coloca em um único ser para descrever quão feroz, quão sanguinário, quão violento, quão selvagem essa besta é. Outra razão, This is the way. para este é o caminho. Os degraus foram baixados. Siga-o agora. Stay out of this. Fique fora disto. Fique fora disto. Can we read on now? Podemos continuar lendo agora? Whoever the beast is, Então, quem quer que seja a besta, whether it's a personality, a person, quer seja uma personagem, uma pessoa, a personality, claro que será incorporado e vai reinar. sometimes you have É por isso que algumas vezes você tem. the Trump administration, Você tem a administração do Trump, você tem a administração do Bush. is also related to the personality. Então isso também está relacionado ao personagem. Então não importa realmente. Aleluia! Let us read on. Vamos continuar lendo. Then he says, Então ele the diz: dragon gave the beast his power, his throne, and great authority. o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. 13:2. He gave him again his power, his throne, and his authority. akampatia Ele deu o seu trono, mamlaka yake poder e grande autoridade.
Vocês podem imaginar, povo amado, how vicious the beast. So again, my sound has gone down now. Someone just touched something. I don't know why. And he's saying ele está how dizendo, vicious the beast is. That's good now. quão feroz é a besta. Devil now comes and gives that beast his power, his throne, and his authority to execute. Então você vê quão feroz é essa besta. Então o diabo vem, o dragão vem dar o seu poder, o seu trono e grande autoridade. In that most vicious form, somebody has lowered for whichever. He comes in that vicious form, Então ele vem naquela forma feroz. and then he is endowed with power and the throne and authority to execute. Então ele ainda é revestido com poder, autoridade e com o trono. Remember the crown E lembre-se a he coroa has here. que ele tem aqui. Crown is always the symbol of authority. A coroa é sempre símbolo da autoridade. When somebody comes to you and wears a crown, Quando alguém vem até você e tem uma coroa, I claim authority. ele está dizendo, eu exijo autoridade, eu tenho autoridade, I claim authority. Ninadai eu tenho autoridade. Hallelujah. Aleluia! So the dragon gives him power, the throne, and authority. Então o dragão dá a ele poder, autoridade e o trono. mamlaka makubwa. That means he has come to work. Então isso significa que ele veio para trabalhar, para fazer um trabalho. Vamos ver o trabalho que ele faz. One of the heads of the beasts seemed to have had a fatal wound, but the wound had been healed. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Nikapona. One time I was in India Uma vez eu estava na Índia, preparing the way for the coming of the Messiah. preparando o caminho para a vinda do Messias Putting messages on TV there, Rakshana, the Christian TVs there. e colocando mensagens na TV cristã da Índia, Rakshana. Rakshana e outras. And then the Lord speaks to me from India. Então o Senhor fala comigo lá na Índia The time is over. que o tempo tinha acabado. To run from India, I decided, let me go to the ends of the earth. I ran to Uruguay. Então, como o tempo tinha acabado, eu decidi ir até os confins da terra e lá no sul, no Uruguai. Eu passei através daqui, And then I saw this tremendous dream the Lord showed me. mas quando eu passei aqui no Quênia, eu vi esse tremendo sonho que o Senhor me mostrou. E neste sonho, Ferocious beast was charging towards me. uma besta feroz estava vindo na minha direção. Really charging towards me. Ele estava vindo na minha direção, Very powerful. Ferocious charging towards me. ferozmente vindo na minha direção. Weapon appeared in my hand. Então, uma arma apareceu na minha mão. Olha isso agora. Watch when he was about to attack me. Quando ele estava se aproximando e já ia me atacar, Struck his head. então eu bati na cabeça dele. And when I struck his head, Na nilipo Quando eu golpeei a cabeça dele, olha o que aconteceu. the strike was so great O golpe foi tão forte that he collapsed. que ele caiu. When he collapsed, Mas quando ele caiu, look at what happened. olha o que aconteceu. It was such a strike that when he collapsed, he faced back where he had come from. O golpe foi tão forte que quando ele caiu na direção contrária. So he faced back. Então ele olhou para trás. As he collapsed and died, Mas quando ele caiu e morreu, his two legs, front and back, as suas duas pernas da frente e de trás fazia assim. between both legs, As duas pernas faziam assim. namna hii. and we have produced that message. We produced some CDs at that time. Nós já produzimos esta mensagem, fizemos alguns desenhos naquele tempo. We signed them. O pastor Matiari desenhou. It was such a tremendous thing for her also. She was designing. She was like, wow, this is unbelievable to even draw. E ela ficou tão chocada e falou, meu Deus, isso é inacreditável até para desenhar. Yeye mwenyewe kuchora. He says, Ele diz, a beast uma besta that had a fatal wound on the head. que tinha uma ferida mortal na cabeça. But the fatal wound had been healed. Mas a ferida fatal tinha sido curada. Was astonished
and followed the beast. O mundo inteiro ficou maravilhado e seguiu a besta. Worship the dragon. E adoraram o dragão He had given authority to the beast. porque ele havia dado autoridade à besta. So worship the beast. E eles também adoraram a besta e disseram: Is like the beast. quem é como a besta? Who can wage war against him? Quem pode guerrear contra ela? Naye. Look at this. Tazama. Olha isso agora. So that means when the dragon actually stood by the side of the seashore, Então isso significa que quando o dragão se colocou na areia da praia do mar beast from the ocean, e chamou aquela besta para fora do oceano, he essentially resurrected him. ele essencialmente o ressuscitou. And when he came out, E quando ele saiu, people saw the fatal wound, fatal had killed him, as pessoas viram aquela ferida fatal. Eu tinha matado ele. resurrected. E agora ele foi ressuscitado. Entire earth A terra inteira worship the beast adora a besta and the dragon. e o dragão. But when Jesus died and resurrected, the entire earth rejected him. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, a terra inteira o rejeitou. Rejected him. O rejeitou.